Olá, estamos de volta agora para mais um culto divino e um sábado muito especial. Afinal de contas, 20 de março, nós estamos comemorando o Dia Internacional do Jovem, o Dia Mundial do Jovem Adventista. E todos sabem que nesses últimos 9 dias fomos desafiados a termos uma pequena mudança nos nossos hábitos. Não sei quantos estão participando, mas foi sugerido que nós reduzíssemos 1 hora diariamente do uso do nosso smartphone, das nossas redes sociais, nós conseguíssemos reduzir 1 hora de uso para usarmos essas horas, dessas 9 horas durante 9 dias, né? Em atividades a nosso favor, em benefício nosso, nossa saúde, exercício, repouso, sol, exposição ao sol, alimentação, e também em benefício do nosso próximo. Então, o primeiro desafio, que foi há 9 dias atrás, né, reduzir o tempo de uso do celular em 1 hora pelos próximos 9 dias e substituir por hábitos que contribuam para a melhora na saúde física, mental e espiritual. O segundo desafio foi o call center, onde que nós fomos desafiados a usarmos 1 hora por dia para ligarmos para os membros idosos da nossa igreja e conversarmos um pouquinho com eles, falarmos, né? Ver como é que eles estão passando nessa pandemia e tudo mais. O desafio do terceiro dia, uma serenata online ou ao portão dos jovens da igreja que hoje possam estar afastados. Será que você conseguiu cumprir esse desafio? Quarto desafio, drive-thru, né? Organizar um ponto de arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal no sistema drive-thru. Passar com o carrinho, pegar para fazer ali uma cestinha para atender as pessoas necessitadas que estão sofrendo mais do que nós neste Covid, né, nesse confinamento. Não pode trabalhar e algumas estão passando realmente por dificuldades. O quinto desafio foi bastante interessante, creio que muitos se identificaram com ele: ajuda a animais abandonados, colocar alguns pontinhos de comida e água para alguns animais encontrados aí em situação de abandono, e até prestar um auxílio para eles, para arrecadar ração e até encontrar, quem sabe, um lar adotivo. O sexto desafio foi a oração nas portas. Então, fazer bilhetinhos ou cartas com uma mensagem de esperança e colocar nas portas ou portões dos vizinhos, dos apartamentos, das casas, né? Passando posteriormente a orar por aquela casa e as pessoas que ali moram. Sétimo desafio, varal da esperança. E aí você foi estimulado a fazer uma limpeza geral nas suas gavetas, no seu guarda-roupa, e encontrar ali algumas peças em condições de uso. Claro que não pode ser aquela peça rota, gasta, furada, né? Uma coisa que você não usa, você não pode dar para outra pessoa. Mas aquilo que você tem pela bênção de Deus em excesso, você fazer ali uma coleta e passar adiante para aqueles que não têm a bênção que temos. O oitavo desafio, doadores de vida. Então, você fazer um agendamento para doar sangue no hemocentro mais perto da sua casa, e até convidar amigos, familiares a participarem também. O último desafio, corrido ontem, foi a sessão Feliz Play, onde você deveria escolher um filme do canal Adventista, o Feliz 7 Play, ou 7 Play se preferir, e convidar um amigo ou alguns amigos a assistirem esse filme e depois orar com eles e quem sabe até oferecer um estudo bíblico. Lembrando que
hoje, às 18 horas, haverá uma live comemorativa do Dia Mundial do Jovem Adventista. Então, assista aí pelo site, o site é adv.st/mundialia, Mundialia. Depois eu vou postar aí o cartaz nos grupos, mas eu acredito que já estão rodando aí nos grupos da igreja, essa live comemorativa do Dia Mundial do Jovem Adventista, tá bom? Amanhã, hoje, à tarde, às 18 horas. Maravilha? E o tema desta manhã também é um tema voltado para esse dia importante. O tema é um tema geral, dizendo alcançando culturas, cores e comunidades. Esse é o maior desafio. Esse não é um desafio para um dia só. Esse é o desafio da igreja e principalmente dos jovens até o último dia da história desse mundo, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltará em glória e majestade. E nós temos até esse momento especial, esse momento espetacular do grande reencontro com o nosso grande mestre, a alcançar a todos, a cada pessoa, independente da sua cultura, independente da sua cor, independente da sua comunidade. Então, essa é a nossa missão. Devemos pegar firme nessa obra para acelerarmos, apressarmos a volta de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu gostaria muito que você participasse conosco nesse culto. Busque a sua Bíblia, coloque ela aí pertinho de você, ao seu lado, no seu colo, sua Bíblia física, a sua Bíblia virtual, no smartphone, no tablet, no computador, para nós pensarmos, refletirmos um pouquinho na palavra de Deus. O texto de hoje é um verso apenas da Bíblia, um verso de Apocalipse 14, verso 6, que diz o que nós, como povo de Deus, povo remanescente de Deus, devemos fazer com afinco, com determinação, com diligência, com perseverança, com alegria, com disposição, com um pouco de sacrifício também, como Cristo fez, mas fazer esse sacrifício com alegria até a volta dele, e sempre, claro, ajudados pelo Deus Todo-Poderoso, o Consolador e Espírito Santo. Então, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Eu convido você a orar. Deus querido, nós vamos estudar, refletir um pouquinho na mensagem desse verso. É um verso curto da Bíblia, mas é um verso que resume a grande missão que o Senhor concedeu a cada um de nós. Que possamos estar contribuindo com a nossa parte para o cumprimento dessa missão. Que possamos, ó Pai, pela Tua graça, termos feito já bastante, mas que possamos ainda, enquanto respirarmos, fazermos muito mais. Porque cada ação que fazemos pode representar a salvação de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um idoso, de uma família, de uma alma que vale mais do que o céu inteiro para o nosso querido Jesus Cristo, para o Espírito Santo e para ti também, Pai querido. Então abençoa-nos nesse estudo, seja aquele que fale ao nosso coração, nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 14, verso 6. Olha o que diz o verso. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo nas mãos o quê? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Minha Bíblia especial aqui, ó. Bíblia Andrews, Bíblia da igreja, né? Então, o que diz aqui? O Apocalipse, João teve uma visão, e nessa visão ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo nas mãos
um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. A quem? A toda nação, tribo, língua e povo. Passagem sugestiva. Um anjo voando. Anjo na Bíblia denota melhor, né? Detona não, né? Denota é que o anjo é poderoso, a mensagem é poderosa, tá dando poder, dinamis, né? Mas denota rapidez. E anjo da Bíblia, em grego, significa mensageiro. Então, todo aquele que é um proclamador da mensagem é um anjo, é um angelos, mensageiro. Ele tem nas mãos o evangelho eterno. O que é eterno? Sempre existiu no passado, sempre foi válido no passado, é válido hoje e sempre será válido para o futuro. Nunca deixará de ser importante. Esse é o evangelho eterno. Se em algum momento ele deixasse de ser válido, ele não poderia ser eterno. E qual que é o objetivo da proclamação desse evangelho eterno de salvação? Avisar a todos os que habitam na terra que Jesus Cristo está voltando, que Ele quer salvá-los. E falar isso para quem? A cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Lembra? O tema do nosso título, alcançando o quê? Culturas, cores e comunidades. Cada nação, tribo, língua e povo. Veja, a história conta que em 1846, Tiago White foi um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, marido de Ellen White. Ele escreveu um pequeno folheto, um pequeno panfleto, intitulado Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Esse era o título do panfleto. Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. E essa foi a primeira publicação oficial da igreja que identificou o movimento adventista como o remanescente da Bíblia, o remanescente da profecia. E desde a nossa origem, desde o início do nosso movimento, nós temos acreditado piamente que Deus sempre teve os seus adoradores desde o início desse mundo e os terá até o dia da volta de Cristo Jesus. Porém, esse folheto foi publicado em 1846. Porém, somente no início da década de 1870 é que a Igreja Adventista entendeu que essa mensagem deveria alcançar o mundo todo. Então, até então, ela era mais restrita ali aos Estados Unidos. Mas a partir de 1870, quando a igreja já possuía um mínimo de estrutura ali naquele grande país, os Estados Unidos, eles começaram a ter a ideia, a desenvolver os planos para que a proclamação do Evangelho alcançasse todo mundo. E em 1871, Ellen White recebeu uma visão especial de Deus, e na qual ela disse que o que foi lhe mostrado. E ela disse assim: foi-me mostrado que os jovens se devem qualificar mediante a familiarização com outras línguas, a fim de que Deus possa usá-los como instrumentos para comunicar sua salvadora verdade aos povos de outras nações. Testemunhos para a Igreja, página 204. Então, nessa visão, quando a igreja começou a despertar para o evangelismo mundial, a proclamação global, né, em 1871, Ellen White teve uma visão. E nessa visão, foi mostrado a ela que os jovens deveriam ter uma parte muito grande nessa proclamação. E que, portanto, eles deveriam aprender outros idiomas para poderem, recebendo o treinamento, conhecendo, se tornando o povo da Bíblia, sendo conhecedores das profecias,
dos princípios, das verdades bíblicas, se tornarem os proclamadores dessa verdade como anjo por todo o mundo. Os jovens, energia, né? Então, a igreja sempre acreditou na força do jovem. Muito bem. Pouco tempo depois desta visão, Tiago White aplicou pela primeira vez esse texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse 14, 6, e a ordem que é apresentada em Apocalipse 10, 11, qual é? Importa que profetizeis outra vez a muitos povos, línguas, tribos e nações. Então, pela primeira vez, Tiago White usou esses dois textos, Apocalipse 14, 6 e 10, 11, há uma comissão mundial da igreja do sétimo dia, conclamando a todos os líderes a pensarem nessa direção. Hoje, embora nós sejamos a denominação protestante com a maior presença mundial, nós estamos operando institucionalmente, nós temos igreja ou escolas, ou hospitais, ou seminários, ou faculdades, ou fábricas de alimentos. Nós temos essas instituições operando em quase todos os países do mundo. Mas o desafio, ele continua. Então, apesar de nós sermos a igreja com a maior presença no mundo, o nosso desafio é enorme. Eu quero destacar hoje três pontos que a nossa igreja deve atentar. O primeiro é esse, o desafio do remanescente. Nós somos o remanescente, então nós temos um desafio. Segundo, a promessa feita ao remanescente. Nós temos um desafio, mas temos uma promessa. E finalmente, o último ponto que eu quero destacar, a necessidade do remanescente. Então, o desafio do remanescente, a promessa de Deus ao remanescente e a necessidade do remanescente. Vamos lá primeiro, né? Em 1900, 14% da população mundial vivia nas grandes áreas urbanas. Então veja, 1900, não faz muito tempo não. Apenas 14% da população do mundo vivia nas áreas urbanas, nas cidades, nas grandes cidades. E nessa época, em todo mundo, havia apenas 12 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 1900, 14% da população nas cidades, 86% da população no campo, nos sítios, fazendas, nas terras, né? E apenas 12 cidades no mundo tinham mais do que 1 milhão de habitantes. As outras cidades eram todas cidades minúsculas. Qual que é o quadro hoje da história do mundo? 2021, 56% da população mundial habita nas grandes cidades. Hoje tem mais gente morando nas cidades do que no campo. O campo foi se esvaziando e as pessoas foram se aglomerando nas grandes cidades, o que inclusive hoje favorece até as pandemias, as doenças. Veja, em 2021 nós temos mais do que... Só um minutinho aqui. Nós temos mais de 536 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em 1900, só 12. 2021, mais de 536 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Uma quantidade cada vez maior de pessoas vivem nesses contextos. E nós precisamos de ajudar essas pessoas a entenderem que todas as nossas crenças e práticas são fundamentadas no Evangelho eterno. Como fazer isso?
como alcançar mais de 536 cidades com acima de 1 milhão de habitantes. Sendo que nós somos hoje aproximadamente uns 20 e poucos milhões de adventistas no mundo. É um desafio tremendo. É um desafio extraordinário. Olha só, a mensagem aqui do sermão, ela diz assim, ela conta aqui uma experiência. Ela diz, olha, atualmente, 2021, existem perto de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos. 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo inteiro. Parece fácil, né, dizer 1 bilhão e 800 milhões. Mas isso representa mais de 9 vezes a população do Brasil. Mais de 9 vezes. E essas pessoas, elas foram ensinadas desde criancinhas a acreditar na divindade de Jesus Cristo é cometer um pecado tão grande, mas tão grande que não há perdão para ele. Veja, o próprio Maomé, né, conta que um dia ele foi levado pelo anjo Gabriel para conhecer os céus. E havia vários céus lá, né? Veja, em cada céu que ele visitou, ele foi recebido por um profeta. Sendo o primeiro céu que ele visitou o menos importante e o último céu o mais importante, o 7º céu, né? No primeiro céu, ele foi recebido por Adão. No segundo, por João Batista. No terceiro céu, ele foi recebido por Jesus Cristo. No quarto, ele foi recebido por Hidra, que é o nome dado a Sete ou Enoque. No quinto céu, ele foi recebido por José. No sexto, por Arão. E no sétimo, o mais importante, ele foi recebido por Moisés. Então, Adão, primeiro, né? Depois de Adão, João Batista, no segundo, e no terceiro estava Jesus Cristo. Agora, no mais importante, estava Moisés. Depois que ele visitou os 7 céus, ele foi ainda levado pelo anjo a um encontro privativo no céu com o próprio Alá. Entre os 8 mencionados, então, Jesus Cristo é apenas o terceiro mais importante. Olha que grande desafio que nós temos aqui. É um enorme, é um gigantesco desafio a ajudar um único muçulmano a fazer de Jesus Cristo o primeiro, o único e o melhor em sua vida. Porque se para eles, ele é o terceiro menos importante, como convencer 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos de que Jesus Cristo não é o terceiro menos importante. Ele é o primeiro, o único e o melhor. Fora isso, querido, nós temos hoje aproximadamente mais de 1 bilhão de hindus que estão divididos na adoração de quase 300 milhões de divindades disponíveis. São poucos, né? É quase que uma divindade para cada 3 hindus. Eles creem em mais de 300 milhões de deuses disponíveis. Para eles, quem é Jesus Cristo para os hindus? Apenas mais uma manifestação, um avatar, eles chamam de avatar, a manifestação do Deus Brahma. Para eles, Deus é Brahma. E esse Deus Brahma, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifestou como Buda, como Krishna, como um animal, como um peixe, uma tartaruga e também como Jesus Cristo. Então, além dos muçulmanos que creem que Jesus Cristo
não tem muita importância no céu. Os hindus também. Cristo é um entre 300 milhões de divindades. Para ele, tanto faz. Muçulmanos, hindus, e temos 700 milhões de budistas. E os budistas, eles têm uma crença que é complicada. Veja, qual que é o problema da humanidade para o budista? Não é o pecado. Para nós é o pecado, para o budista não. O grande problema para o budista é a ilusão da existência individual. Ou em outras palavras, para o budista, nada é real. Tudo que você vê, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você sente, é apenas uma ilusão. É uma projeção da sua mente. Como é que você pode se livrar dessa projeção, dessa ilusão da sua mente? Solução simples: extinguir todos os seus desejos para que você perceba, olha só, para que você perceba a não existência do eu. Ou seja, eu não existo. Eu sou apenas uma projeção da minha mente. Então eu tenho que me despir de todo desejo, toda influência, para entender que o eu não existe. Como apresentar um Deus pessoal, né, aos budistas, um Deus de emoções, com amor, né, com humildade, com bondade, visto que essa maneira de ser é uma negativa, pois é a personificação e a afirmação do eu que eles querem extinguir. Olha que grandes desafios, enormes desafios, né? Muçulmano, hindus, budistas e por aí afora vai, né? Desafio: alcançar 7 bilhões de habitantes na Terra com a mensagem divina para o tempo do fim, de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Parece que essa tarefa vai muito além da nossa possibilidade, da nossa capacidade. É uma tarefa esmagadora. Da perspectiva humana, o rápido cumprimento dessa ordem de Cristo para um remanescente tão pequeno em um tempo próximo é improvável, é muito improvável. Com os nossos melhores esforços, os maiores planos, as mais sofisticadas estratégias e recursos, nós somos incapazes de cumprir essa missão que Deus nos deu. Então esse é o grande desafio: alcançar 7 bilhões de pessoas, sendo que a grande maioria tem crenças que excluem completamente a pessoa de Jesus Cristo, que é apenas o único Salvador verdadeiro que existe. É um desafio impossível para nós, improvável, por sermos apenas um remanescente, um grupo pequeno. Porém, além desse grande desafio, existe a promessa de Deus. E é isso que nós temos que atentar. Qual que é a promessa de Deus para o remanescente? Veja, se o desafio está além das nossas possibilidades, então por que continuar falando em alcançar todas as culturas, todas as raças, todas as comunidades? Se nós temos dificuldade para pregar por nosso vizinho do outro lado da rua, como que nós vamos alcançar os nossos semelhantes do outro lado do mundo? Com todas as dificuldades de comunicação, de língua, com a falta, a escassez de recursos e uma crença de um mundo hoje secularizado, apinhado nas grandes cidades, que crê mais no material do que no espiritual. Como é que a gente pode acreditar nisso? Que a nossa missão é esta, né?
Se nós não vamos cumprir, por que acreditar nela? A resposta é clara, embora não pareça. Por quê? Porque o que determina o nosso envolvimento na missão não é a possibilidade de concluí-la, mas a obediência à ordem do mestre. Nós não temos que estar preocupados em concluir a missão. Nós temos que estar preocupados em obedecer o mestre, Jesus Cristo. Jesus Cristo não pediu para a gente ficar preocupado. Ele disse, vai e prega. Sai e prega. Vai e fala. A quem você encontrar. Não importa a cultura dessa pessoa. Ela não é da mesma cultura que eu. Estou dizendo assim, não importa porque ela precisa ser alcançada pela salvação. Então, importa, né? Eu tenho que conhecer a cultura, eu tenho que estudar. Bom, eu sei que eu tenho um vizinho muçulmano. Bom, então eu vou começar a estudar como que se comporta, no que ele crê, se existe alguma identificação, por qual ponto eu posso começar. Que afinidade eu teria com ele? Um hindu, um confucionista, um budista. Então, essa é a importância. O que determina nosso envolvimento na missão não é o cumprimento da mesma, mas a obediência à ordem que nos foi dada por Jesus Cristo. Você não se envolve, se você não se envolve na missão, é porque analisou tudo isso muito bem, e fez todos os cálculos e viu que não adiantava encarar, né? Você tem que lembrar do texto de Apocalipse 10:11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas. E aí, Senhor, se eu pregar 1000 anos a cada povo, nação e língua, para 7 bilhões de pessoas, vai demorar uma eternidade. Pode fazer o cálculo, não interessa. Se você consegue fazer esses cálculos, se você chegou a essa conclusão, Deus muito antes de você. E se muito antes Deus já sabia que é praticamente impossível a gente concluir essa mensagem, então por que Ele deu? Ele deu por causa disso, porque Ele nos quer envolvidos na missão. Concluir não é problema nosso. O problema é estar envolvido, por obediência, por amor ao mestre. Concluir, terminar, não é problema mesmo. Vamos fazer a nossa parte. Deus é bom. Então, humanamente é impossível. Mas essa missão não é um empreendimento humano. Deus tem o controle da missão nas suas mãos. É muita pretensão da nossa parte acharmos que nós vamos concluir a proclamação do Evangelho. Deus é que vai concluir. Deus é que vai realizar. Só que Ele nos quer junto dele. Eu sempre conto uma experiência, né? Minha irmã mais velha, a Sônia, ela se casou com o Bogos, é um armênio. Bogos é um nome armênio, na realidade é Boros, significa pau, mas a gente chamava de Bogos. Se escreve Bogos, né? B-O-G-H-O-S. E eles tiveram 3 filhos. O mais velho deles, o Rodrigo, quando nasceu, foi o meu primeiro sobrinho que cresceu junto comigo. Então ele é assim, o sobrinho assim, primogênito, né? Então tem aquele carinho. Foi amado mais tempo porque ele veio primeiro do que os outros. E uma vez nós fomos, logo que eles casaram, eles compraram uma casa, tinha que fazer umas reformas lá e tinha que tirar um barranco enorme. E nós fomos ajudar, papai, meu irmão, eu e mais algumas pessoas da igreja, fomos ajudar. E estavam lá com as nossas pás, picaretas, enxada, cavocando lá o barranco, arrancando a terra, colocando em carrinho ou em balde, levando e descartando. E meu cunhado estava lá também trabalhando, né? Suado, sol, né? Cansado, a gente também lá. E de repente o meu sobrinho saiu, ele veio correndo, estava brincando. Aí ele parou perto do pai dele, assim, né? Ele parou bem do meu lado, eu lembro que eu olhei assim. Ele parou bem do meu lado, aí ficou olhando o pai dele estava com uma enxada na mão. E aí o pai dele bateu com a enxada lá
no barranco, aí caiu aquela terra, ele pegou a pá, jogou dentro do balde, aí você pegou o balde e levou para a zona de descarte. Aí meu sobrinho ficou olhando para ele assim, aí correu para dentro de casa, e daqui a pouco ele voltou. Aí ele voltou com um baldinho de praia dele, um baldinho amarelo, né, com uma alça verde, e aí uma enxadinha, um rastelinho azul de plástico, um baldinho desse tamanhozinho assim, e um rastelinho, e foi lá no barranco. Aí parou o pai dele, olhava o pai dele assim, o pai dele batia com a enxada no barranco, ele batia também. O pai dele pegou com a pá, jogou dentro do balde, ele pegou com a pazinha e jogou. Meu cunhado ficou olhando, né, ele imitando. Aí pegou o balde, levou, ele pegou o baldinho dele, levou lá. Aí ele jogou. Ele tirou acho que uns 3 ou 4 baldinhos daquele. Uns 3 ou 4 baldinhos desse tamanho assim. Se a missão dependesse do meu sobrinho, ele estaria até hoje lá, tirando barranco. A missão não era dele. A missão era do pai dele. O pai dele tinha tudo sob controle, por isso ele pediu ajuda, ele chamou quem ele podia contar. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: quando o meu cunhado viu o meu sobrinho, filho dele, primogênito dele, ajudando a tirar o barranco, imitando a ele, o bigodão dele subiu aqui na orelha. E eu tenho certeza que ninguém fez mais do que o filho dele. Para ele, quem tirou o barranco, quem fez acontecer foi o Rodrigo. Talvez ele nem lembra que eu estava lá. Mas o filho, sim. Deus é assim, meus irmãos. Humanamente é impossível para nós cumprirmos essa missão. Não é um empreendimento humano, é um empreendimento divino. Não está sob o nosso controle, está sob o controle de Deus. Nossa parte é pregar o Evangelho, é ir em frente, é seguir. É interessante o estudo do sentido original do texto, né, do grego. Em Mateus 24:14 existe a expressão: e esse Evangelho do reino será pregado, né, para testemunho de toda a gente, então virá o fim. Veja, esse termo será pregado apresenta na língua original grego aquilo que os estudiosos do texto bíblico definem como passivo divino. O que é o passivo divino? Quando um verbo passivo é utilizado para descrever uma missão, uma ação melhor, mas nenhum agente é identificado ou apresentado como autor, então se entende na Bíblia que essa ação foi realizada pelo próprio Deus. Então sempre que aparece um passivo divino na Bíblia, ou seja, um verbo utilizado para descrever uma ação passiva, mas o sujeito não é identificado, foi José, foi Moisés, foi fulano, foi Beltrano, quando não aparece, entende-se sempre, na língua original, de que essa obra foi realizada pelo próprio Deus. Então quando Jesus disse assim, e este evangelho do reino será pregado, e não diz por quem, isso é um passivo divino, e significa primariamente, em última instância, que a pregação do evangelho será executada pelo próprio Deus. A pregação, a conclusão da pregação do evangelho será pelo poder do próprio Deus. E nós estaremos juntos, envolvidos, cumprindo a nossa pequeníssima parte da missão. Mas ao final dela, Deus vai proclamar como se nós tivéssemos feito a missão. Como o meu cunhado. A quem tirou o barranco foi meu filho. E quando os anjos no céu e os outros povos que foram criados, outros mundos criados, falaram, quem concluiu a pregação do evangelho? Deus vai falar, meu filho. Vai olhar para você, foi ele, meu filho. Todo feliz, orgulhoso. Por quê? Porque você obedeceu a Jesus Cristo,
e se envolveu. E a obra realizada por Deus será atribuída a você. A Bíblia diz que a gente tem que ter esse sentimento, né? Para que os homens vejam as nossas boas obras e tenham glória ao Pai que está no céu. Por que a Bíblia diz isso? Por que Jesus no Sermão da Montanha disse para que os homens vejam as vossas boas obras, mas deem glória, porque na realidade é o Pai. Mas o que acontece é o inverso, porque quando é o Pai que faz as coisas, e aí Ele dá a glória para nós. E a promessa de Deus é que esse evangelho vai ser concluído. Ele não diz quem, mas está subentendido que ele vai terminar. E nós vamos ter uma pequena, mas importante participação para ele. E qual que é a necessidade, então, do remanescente? Nós temos um grande desafio, que é impossível cumprirmos por nós mesmos, mas temos a promessa de que a obra é de Deus, o controle é dele, e que ela será concluída. Mas se nós não temos condições, como? Por ele. Mas então qual que é a nossa necessidade? Como que Deus fará isso? Talvez o mais importante seja lembrar que o desafio de levar o evangelho a todo o mundo não é novo. Que Deus sempre teve um plano, sempre. O plano está traçado desde antes da fundação do mundo. E embora nós não saibamos detalhes de como o Senhor vai agir no tempo do fim, alguma coisinha foi revelada. Nós não sabemos exatamente como que Deus vai fazer para concluir a pregação do Evangelho, para alcançar a cada cultura, a cada cor, a cada comunidade. Não sabemos, não há detalhes na Bíblia e nos escritos de Ellen White, mas tem algumas pequenas identificações. Veja, uma delas aqui, ó, eventos finais, página 203. Deus atuará de maneira surpreendente. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum, ou da comum ordem das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Eu vou repetir. Eventos finais, página 203. Ellen White, tá? Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Nunca ninguém pensaria nisso, ou teria essa ideia, ou teria capacidade para fazer isso. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele em pessoa está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Então Deus vai trabalhar, e quando Deus entrar para trabalhar, aí a obra vai concluir rapidamente. Por isso que vai concluir rapidamente quando Ele entrar, porque Ele entra como Ele é, todo poderoso. Feliz daquele que estiver junto, com seu baldinho de areia, seu baldinho de praia, tirando algumas graminhas de terra lá. Feliz daquele que foi achado ali pelo Senhor da obra. Olha a outra aqui, ó. Eventos finais ainda, página 203. Deus atuará de maneira simples. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Deus usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Você acha que Deus vai fazer um milagre tremendo, gigantesco, extraordinário? Não. Todo mundo vai ficar. Por quê? Ele vai agir de maneira simples, meio simples. E eu creio até que a gente vai ficar um pouquinho envergonhado. Fala, puxa, olha, estava na minha cara, a gente podia ter feito isso. E a gente ficou pensando em grandes e mirabolantes planos. Assim, simples. Nosso Deus é um Deus todo poderoso, mas Ele é simples. Outra citação. Deus, olha, essa é importante, hein? Deus usará pessoas comuns
Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim do Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito são passados por alto, e mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Eventos Finais, página 205. Então, diz assim, que uma pessoa simples, humilde, mas que é acostumada a obedecer o assim diz o Senhor, ela vai ser muito mais efetiva na pregação do Evangelho do que pessoas que têm um conhecimento, um intelecto tremendo, uma capacidade administrativa, uma visão de planificação enorme, mas que não dá muito atenção para aquilo que Deus determina. Então ele diz o quê? Os anjos vão ajudar essas pessoas que são tidas como comuns. Não dá muito para... É o Zezinho, é a Mariazinha. Diz que os anjos vão usar essas pessoas mais comuns e vão habilitá-las a levar a verdade a lugares que poderosos não jamais alcançariam. Página 205 ainda do Eventos Finais. Deus enviará o Espírito Santo. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu Santo Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Novamente, os obreiros serão qualificados não por instituições de ensino, mas pela sua unção, pela sua comunhão, pela sua intimidade com o Espírito Santo. São esses homens de fé e oração que serão constrangidos a sair com um zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. E essas palavras vão abalar o mundo. Como que nós podemos participar disso? Bom, se nós queremos participar com Deus da missão dele, né, para alcançar a todos, a cada cultura, cada cor, a cada raça, cada comunidade, nós precisamos lembrar de que a missão sempre é feita no contexto em que nós estamos. Em outras palavras, nós temos que conhecer os hábitos da comunidade que nós vivemos, das pessoas que estão próximas de nós, ou daquelas que nós queremos alcançar, enviando alguém, preparar esse alguém, na sua língua, na sua cultura, nos seus hábitos, para que ele vá lá trabalhar. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que o Senhor nos enviou, mas não sozinhos. Olha o que Jesus Cristo disse em São João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Qual que é a diferença aí? O que acontece aí depois que ele fala isso? E, soprando sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito. Então Jesus nos enviou sozinho? Não. Ele enviou os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Está lá em João 20, 21. Qual que é o nosso problema hoje? O problema da igreja, seu. Nós queremos fazer a obra sozinhos. Fazemos planos mirabolantes, temos ideias fantásticas, tremendas, arrumamos melhores recursos, os melhores estudos bíblicos, os melhores equipamentos, os melhores locais, mas vamos sozinhos, sem o sopro de Jesus, sem receber o Espírito Santo. E aí tudo que fazemos é para alcançar umas poucas almas. Agora, quando nós pararmos para ouvir Jesus Cristo e recebermos o sopro dele,
e formos cheios do Espírito Santo, será uma revolução. Concluindo, meus queridos, se você está levando a sério esse assunto de pregar o Evangelho a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo, a cada cultura, a cada comunidade, a cada raça, então chegou a hora de você se ajoelhar, de você se prostrar, até melhor do que ajoelhar, se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Perdoe os meus pecados. Encha-me com o teu Santo Espírito. Use-me para a glória do teu nome. Usa-me também, além de para a glória do seu nome, para a edificação da sua igreja, para a mobilização de pessoas na missão de salvar e conduzir muitas pessoas para o reino dos céus. Isso é o que nós podemos e devemos fazer: nos prostrarmos diante de Deus, reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos as nossas limitações, mas confiarmos na promessa de que Deus está esperando que nós o chamemos para trabalhar ao nosso lado. A missão é dele. Ele pediu a nossa ajuda. Nós chegamos, ocupamos o espaço e tiramos Deus de lado. E Deus está esperando. Ele está vendo que a gente está cansado. Ele está vendo que a gente está esgotado, que a gente não aguenta mais. Mas Ele está lá esperando a gente abrir espaço e chamar: Senhor, vem trabalhar com a gente. Vem dar uma forcinha. Não, uma forcinha. E aí Ele vai vir. Ele não vai vir com um baldinho de areia, de praia. Ele não vai vir com uma pazinha de plástico. Ele vai vir com todo o poder do universo, com toda a ciência, com a sua onisciência, para alcançar todas as mentes. Ele vai vir com a sua onipotência para alcançar todos os poderosos. Ele vai vir com a sua onipresença para alcançar 7 bilhões de pessoas com a mensagem. E quem quiser receber o perdão, receberá. É só o que falta para terminar essa obra. Pai, vem, assume o teu lugar. Toma a pá, toma o balde, me dá a pazinha de plástico, me dá o baldinho que eu vou tirar uns grãozinhos aqui. E Deus vai falar: então tira. E depois vai dizer assim: meu filho alcançou o mundo inteiro, porque a vitória do meu filho é minha vitória, e a minha vitória é a vitória do meu filho. Quantos querem ter essa experiência? Quantos querem ter a alegria de trabalhar ao lado do Pai, ao lado do Filho, ao lado do Espírito Santo? Imagine qualquer tarefa, imagine qualquer desafio, por maior que seja. Você sozinho, desespero, mas de repente você olha para o lado, o Pai, para o outro lado, o Filho, mais um pouquinho aqui, o Espírito Santo. Aí você fala: mamão com açúcar, tá fácil. Com a divindade do meu lado, Pai, Filho e Espírito Santo. Que missão é grande, que missão é difícil, que missão é improvável, que missão é impossível. Não há, porque os impossíveis do homem são as oportunidades de Deus. Mas a maior oportunidade que Deus deseja é ter um espaço no teu coração. Dê um espaço para Deus. Levanta a sua mão e diz: Senhor, vem. Eu sou pecador, eu sou incapaz, mas encha-me com o teu poder. Cria em mim a vontade de trabalhar para a tua glória, para a edificação da tua igreja e para levar muitos para o teu reino. E Ele virá. Ele virá com poder e glória e terminará essa obra. E nós estaremos livres desse mundo, dessas mortes cruéis dos nossos irmãos que estão morrendo. E vamos ter a salvação e a saúde eterna
ao lado do Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. É o meu desejo, oração. Oremos. Querido Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores. A missão continua e a obra, se continuar dependendo só de nós, continuará longe de ser terminada. Estamos pedindo, ó Pai, não a tua ajuda. Estamos pedindo, ó Pai, que o Senhor venha assumir o trabalho. Venha fazer, ó Pai, o máximo. E nós vamos fazer o que pudermos. E nós podemos o mínimo, mas temos certeza que o Senhor considerará o mínimo que fizermos como o máximo, acima até do que o Senhor fez, faz e fará. Dá poder à tua igreja. Abençoa a juventude desta igreja. Levanta os jovens dessa igreja. Traz de volta, ó Pai, aqueles meninos e meninas que perdemos e que estão hoje fora da igreja. Traz de volta, Pai. Precisamos deles. Eles têm a força que em nós já está se esgotando. Busca-os, ó Pai, e coloca-os ao nosso lado e a nós atrás de Ti. Por favor, abençoa a Tua igreja nesse dia. Abençoa teus filhos que estão internados em hospitais. Há muitos dos nossos queridos irmãos. Há muitos dos nossos jovens. Há muitos dos nossos líderes. Há muitos dos nossos pastores internados. Alguns estão morrendo. Alguns estão, ó Pai, perdendo seus queridos. Tem misericórdia. E abençoa a essas famílias e essas pessoas. Se possível, Pai, salva-os do coronavírus. Se não for possível, salva-os do pecado, para que tenham a vida eterna. Repreende esse mal e vem estar com a tua igreja. Suplicamos de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça, hoje à tarde temos 2 lives importantes. Uma às 14 horas com o pastor Márcio. O pastor Márcio é o nosso líder de MIPS. E juntamente com o pastor Jader estarão ministrando um treinamento a partir das 14 horas para a Semana Santa e o uso da plataforma A Bíblia Online. Ok? E às 18 horas temos a live então comemorativa do Dia Mundial do Jovem Adventista com o pastor Eronildo e a sua equipe. Deus abençoe a todos vocês, um bom sábado e que Jesus Cristo volte logo. Amém? Um abraço, bênçãos de Deus.